Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Minhas amigas e meus amigos, vim trazer uma notícia para vocês quente. Em novo show na CPMI do INSS, Pimenta cala os bolsonaristas e mostra verdadeiramente que os roubos começaram na gestão de Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like, vamos ao show do Paulo Pimenta e logo em seguida meu pai vai vir comentar. Mas a doutora Patrícia trouxe para nós aqui informações que são muito importantes, senhor presidente, para a gente entender o que aconteceu e a origem da trama criminosa. A doutora Patrícia falou aqui que as primeiras informações mais relevantes que começaram a chegar em volume sobre estas questões foi em 2019. Alguns parlamentares aí querem falar em 16, 17, não tem problema. 19, o escândalo estourou. O grupo de trabalho do Ministério Público Federal foi criado dia 11 de abril de 2019. 11 de abril de 2019. Coordenado pelo Ministério Público Federal. E por que foi criado em 2019? Pelo volume de denúncias. Pela quantidade de denúncias. E a doutora fez um registro importante. Pelo aumento exponencial de entidades que passaram a ser cadastradas pelo INSS para fazer o desconto associativo. E veja como é importante a gente ver isso, senhor presidente. A relação direta que existe entre as entidades fantasmas cadastradas durante o governo Bolsonaro e a explosão dos descontos sem autorização. Há uma relação direta entre o roubo e o cadastro das entidades fantasmas, que foram cadastradas durante o governo Bolsonaro. As mudanças das regras que permitiram que as entidades fantasmas se cadastrassem para fazer o desconto associativo têm uma relação direta com a explosão do assalto aos aposentados e aposentadas do nosso país. Mas veja bem, senhor presidente, o consumidor.gov.br mostra que lá em 2019 houve um aumento de 126% das queixas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostra que em 2020 há uma explosão de ocorrência desse tipo de situação. Mas a DPU só ajuizou uma ação civil pública em 2025. A primeira pergunta que eu faço, doutora Patrícia, se desde 2019 nós já tínhamos o grupo de trabalho. Eu vejo aqui, nas atas da reunião do grupo de trabalho, dia 19 de agosto de 2020, a doutora Fernanda Ram, pela DPU, ela já informava, lá no grupo de trabalho, o conjunto de reclamações de aposentados, 2019. Em 2025, também lá no grupo de trabalho, o Ministério Público Federal já falava sobre o histórico de recomendações não observadas pelo INSS desde 2019 sobre os ACTs. Em 2021, dia 26 de junho, dona Cristina Kolinski, do MPF, mais uma vez indagava sobre a questão dos associativos e as normas para coibir o conjunto de denúncias. Já em 17 de novembro, a doutora Zélia, do MPF, questionou mais uma vez aonde estão as portarias, todas as denúncias feitas para o INSS e a Previdência entre 19, 20, 21. Nenhuma providência adotada. Doutora, veja bem, ações individuais naturalmente devem ocorrer muitas, né? É normal que o defensor tome conhecimento de alguma. Agora, ação civil pública contra a União, INSS, Dataprev
devido à ocorrência de fraudes recorrente da contratação de empréstimos consignados vinculados a benefícios previdenciários da DPU é de 25, correto? As ações civis públicas aqui, em relação a desconto associativo, não eram da Defensoria Pública da União. A da Defensoria, doutora. A Defensoria Pública tem uma ação civil pública em relação a empréstimos consignados. Certo, doutora. Então, veja bem, a ação civil pública contra a União, INSS e Dataprev, ocorrendo, é de junho de 25. Sim. Então, veja, senhor presidente, os órgãos de controle, o GT do Ministério Público Federal, tomou conhecimento das fraudes em 2019. Tanto é que instituiu o grupo de trabalho dia 11 de abril de 2019. Entre outras coisas, por quê? Pela explosão do cadastramento de entidades fantasmas. Não aconteceu nada. 2019, 2020, 2021, 2022, do ponto de vista objetivo. Pelo contrário, as normas foram sendo modificadas para facilitar ainda mais o cadastramento de entidades fantasmas, para permitir que não houvesse mais a necessidade da autorização individual dos descontos, para permitir que as entidades pudessem mandar lotes de 10, 20, 30 mil. Depois, havia necessidade da renovação anual, acabaram com a renovação anual, colocaram para 3 anos, e depois, numa medida provisória, botaram uma emenda Jabuti já em 2022 para tornar o desconto eterno. Então, durante todo o governo anterior, a verdade é que não teve nenhuma ação concreta para acabar com o roubo. Pelo contrário, as normas que foram modificadas para viabilizar o assalto aos aposentados, todas elas foram adotadas durante o governo anterior. E quando é que acaba o roubo? No governo do presidente Lula. Quando é que acaba o assalto? No governo do presidente Lula. Quando é que é devolvido para os aposentados o dinheiro roubado? Durante o governo do presidente Lula. E vai ser muito bom a gente ouvir aqui o delegado da Polícia Federal, porque ele vai poder nos esclarecer quantos meses a Polícia Federal aguardou desde o momento em que ela solicitou para a Justiça Federal uma ação contra esse escândalo. Quantos meses a Justiça demorou para autorizar que a Polícia Federal pudesse agir? Vai ser muito importante a gente saber isso hoje. Por que o INSS? Por que o Ministério da Previdência? Por que o Grupo de Trabalho? Por que ninguém fez nada? Pelo contrário, só foram mudando regras e regras para beneficiar cada vez mais os criminosos. Então, doutora Patrícia, agradeço muito a sua presença. Bem, meus amigos e minhas amigas, de volta aqui depois do Franciscão trazer para vocês esse show do Paulo Pimenta. Que coisa, hein? Ele desenhou direitinho quando começou e quem finalizou. E no meio o que foi feito para incentivar a roubalheira. Gostou? Mete o dedo no like, deixa seu comentário, por gentileza, é muito importante e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais vídeos sobre a CPMI ou na nossa live. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau.